com os assuntos que a gente vai trazendo aqui ao longo do nosso jornal. São 9h39. O assunto é com Murilo Rocha. Quem está acompanhando a nossa live pode estar pensando assim, mas como assim? Rodou a vinheta do Murilo Rocha, só que ele nem está no estúdio, mas pois é, essa nossa nova live proporciona a gente fazer o quê? Essas entradas também por Skype, com imagens, e o Murilo conversa com a gente por Skype hoje. Ei, Murilo, bom dia. Bom dia, Lucas, bom dia, Luciana, bom dia, ouvinte da Band News. Pois é, hoje estou aqui no home office, mas enfim, assuntos muito importantes para a gente comentar nessa terça-feira, e um deles é dando continuidade à polêmica aí do show do cantor sertanejo Gustavo Lima em Conceição do Mato Dentro, show que foi cancelado devido aí às denúncias que estava gastando 1,2 milhão de reais com o dinheiro aí do royalty da mineração, dinheiro esse que era voltado para a saúde, para a educação e para a infraestrutura. E a gente ouviu aí durante as manchetes, moradores aí de Conceição do Mato Dentro reclamando, falando que acham injusto o uso desse dinheiro para pagar um show sertanejo. E a gente alertou para isso, falou que provavelmente a cidade tinha outros problemas onde esse dinheiro poderia ser gasto. E não deu outra. Lucas, Luciano, ouvinte, o jornal Estado de Minas, eu estava lendo agora há pouco, esteve lá em Conceição do Mato Dentro, o repórter Gustavo Werneck, e encontrou lá 2 obras importantíssimas para a cidade, inacabadas, paradas, Uma delas, um hospital municipal, está lá, a foto até ilustrando a capa do jornal Estado de Minas hoje, um hospital inacabado lá, uma obra parada, que poderia estar sendo tocada com essa verba que foi destinada aí para o show Gustavo Lima e outros atores sertanejos, outros cantores sertanejos. A reportagem do Estado de Minas, que vale a pena aí depois vocês conferirem, também encontrou lá uma obra de um prédio que seria uma universidade. Essa segunda reportagem tinha algum movimento lá de alguns pedreiros fazendo obras, mas também muito lenta. E os vereadores da oposição lá falando que essa é uma realidade, com obras paradas. Isso era óbvio, gente? Essa pedra era cantada. Com certeza a cidade tem muitos problemas, A cidade aí não está ranqueada entre as melhores cidades com índice de desenvolvimento humano em Minas Gerais, pelo contrário, está de 600 para trás, num ranking que tem 853 cidades, está lá para trás, e era claro que esse problema ia ser encontrado lá na cidade. Então tem hospital parado, tem prédio de faculdade sendo construído lá de forma morosa, enquanto a prefeitura estava destinando aí o dinheiro para o show do cantor sertanejo Gustavo Lima, que fez essa live, fez uma chantagem emocional. Quase chorou. Quase chorou, falando que pretende desistir da carreira. Claro que não vai desistir, vai continuar fazendo show. E a gente falou isso ontem, nessa balança aí, ele tem menos culpa do que a prefeitura. Ele podia ter uma questão ética dele e falar, não aceito esse dinheiro público aí e tal, mas aí seria uma questão muito pessoal dele mesmo. Quando ele bota o show, a prefeitura paga. Quem está errada nessa história tem que ser cobrada por isso, investigada, Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado, até por essas obras paradas aí, é realmente a prefeitura de Conceição do Mato Dentro. E ontem, inclusive, eu cometi um erro, que eu falei o nome do prefeito errado, Eu falei José Aparecido Fernandes, é José Fernando Aparecido de Oliveira, filho do antigo deputado José Aparecido. Então, o prefeito José Fernando Aparecido Oliveira que tem que dar essas explicações. Ele, principalmente, tem que ser chamado aí por esses órgãos competentes, Ministério Público, Tribunal de Contas, para dar explicação por que estavam investindo tanto dinheiro de forma inadequada, porque esse dinheiro não é destinado para o financiamento de shows, ele tem outra destinação, que é educação, saúde e infraestrutura, porque estava colocando esse dinheiro em shows, enquanto tem obras na cidade paradas, obras que ajudariam, atenderiam a população de Conceição do Mato Dentro. Então, esse é um assunto ainda que vai render e vai atingir outras cidades, já está chegando em outras cidades aí, e vai atingir também outras duplas sertanejas e de outros estilos também, que muitas vezes criticam a Lei Rouanet, mas acabam tendo financiamento direto, sem licitação, pelas prefeituras do Brasil inteiro. Ou seja, esse assunto ainda vai render muito. Fazer um corte rápido aqui para um outro assunto importante também, o segundo assunto do dia aqui, eleições para governador em Minas Gerais. A gente falou, que uma candidatura lá do Carlos Viana estava sendo praticamente sabotada aí pelo próprio partido PL,
e que o Viana deveria desistir, mas ainda ele mantém a sua pré-candidatura. Temos o governador Romeu Zema, temos o ex-prefeito Alexandre Calil, temos o senador Carlos Viana, mas com essa candidatura meio bamba, pré-candidatura. Agora, uma outra candidatura, Lucas, Luciana, também subiu no telhado, que é a candidatura do ex-deputado do PT, o Miguel Correia, que migrou para o PDT para ser candidato pelo PDT ao governo do estado, mas a candidatura dele subiu no telhado, por quê? Porque ele já criou aí uma briga com o Ciro Gomes, né? Ele, durante uma entrevista ao interior do estado, o Miguel tem toda a sua trajetória ligada ao PT, conhecido dentro do PT, até chamado carinhosamente aí pelos deputados como Miguelzinho, de tanto que a história dele é ligada ao PT. Pois é, o Miguel foi dar uma entrevista no interior do estado e elogiou o Lula, falou que seria o melhor candidato, sendo que ele tem um candidato do partido dele, que é o Ciro Gomes. Essa notícia chegou no Ciro Gomes, e o Ciro Gomes, que tem um estopim curto, ou melhor, né? Não tem nem estopim o Ciro, né? É uma metralhadora giratória, ele pegou e já falou que o Miguel é ficha suja, que o Miguel nem deve ser candidato em Minas Gerais. Isso gerou uma crise interna no partido. O deputado federal Mário Eringer, que é o presidente estadual do partido e que negociou a saída do Miguel Correia para o PDT, sair do PT para ir para o PDT, ficou tão constrangido com essa situação que entregou o cargo, porque ele disse que ele que articulou essa candidatura do Miguel e com essa intervenção do Ciro ele se sentiu desautorizado, falou que é amigo do Ciro, que vai votar no Ciro, mas que perdeu as condições de ser o presidente estadual do partido depois dessa, vamos dizer, grosseria aí do Ciro, em reação a essa fala aí desastrada também do Miguel Correia. Então, mais uma candidatura que está subindo no telhado. As eleições aqui em Minas já tinham poucos candidatos e estão perdendo fôlego ao longo do tempo, né? Vamos lembrar, o Carlos Viana já perdeu fôlego e agora o Miguel Correia também perdendo muito fôlego com essa briga aí com o Ciro Gomes, o Mário Eringer também se afastando aí do PDT, então mais uma candidatura complicada. Por fim, só duas notinhas para a gente encerrar essa participação hoje aqui. Uma nota negativa, que eu vou voltar a bater nessa tecla, que a questão da Prefeitura de Belo Horizonte não está divulgando os dados da Covid, dados de transmissão e de ocupação de leitos de hospitais. A gente escutou a secretária para explicar isso, ela falou que esses dados perderam o valor de parâmetro, uma vez que a procura não está tão grande mais nos hospitais. Olha, a informação que está na capa do Jornal Estado de São Paulo de hoje. As internações em São Paulo aumentaram 250%, internações por Covid. Já respondem por 1/5, é equivalente a 1/5 do que foi no pico da Ômicron, e tendem a aumentar mais. Ou seja, será que não é o caso de Belo Horizonte voltar a mensurar isso e divulgar esses dados? Então, essa é uma nota negativa aqui, voltar a cobrar da Prefeitura. Cadê os dados de transmissão da Covid? Cadê os casos de internação e ocupação de leitos de UTI e de enfermaria? Os casos estão crescendo, a população precisa saber. Acho que é hora de reativar aquele termômetro lá para a população. Então, essa é a nota negativa do dia. E uma nota positiva para encerrar é, finalmente, a Polícia Militar de Minas Gerais aderindo às câmeras no uniforme para poder filmar aí as ações dos policiais, as ocorrências. Vale lembrar, essa câmera protege quem é abordado pela polícia, mas também protege o policial de ser acusado injustamente. Ele também protege a ação do policial. O policial que é honesto, que é correto, ele é protegido por esse uso da câmera. Então, fato positivo do dia, demorou, mas finalmente as câmeras instaladas nos uniformes policiais de Minas Gerais. Essa é a nota positiva do dia. É isso, Lucas, Luciana, um abraço para vocês aí no estúdio. Tá certo, Murilo. Ficou bem aí, viu? Fundo desfocado e tal. Gostamos. Pois é, aprendi com o Lucas esse fundo desfocado. Sensacional. Da próxima. A bagunça da casa. É isso aí, não, tá ótimo. A estratégia é essa mesmo. Obrigado, Murilo, até mais. Tá, gente, um abraço, daqui a pouco eu tô aí mais tarde. Valeu. Até lá. Valeu. Olha, convido você a acompanhar nossa live lá no YouTube, para você nos assistir aqui em imagens. E, claro, também essas participações que a gente faz aqui ao longo do jornal, nossos colunistas, entrevistados, também vai lá na página Band Minas. Vamos lá. Bom, agora são 10 horas, não, são 9, tá? 9 horas e 49